Muito bom dia, aliás, boa tarde, não é? No livro de Provérbios, capítulo 8, há uma descrição da sabedoria. Quando você vai fundo ali no estudo do contexto ali de do que é a sabedoria, você descobre que, na verdade, a sabedoria é uma pessoa. E quando você estuda a descrição da sabedoria como uma pessoa, você constata que, na verdade, essa pessoa é Jesus Cristo. A sabedoria estava com Deus antes da criação do mundo, na criação do mundo, e você percebe que era Jesus Cristo. Mas o que me chama a atenção é que a palavra ali no original, em que foi escrito o livro de Provérbios, a palavra usada para descrever sabedoria, é a mesma palavra que dá origem no inglês à palavra husband, marido, que significa aquele que amarra. E quando você estuda fundo o sentido dessa palavra sabedoria, você percebe que no original lá o sentido é fôlego coordenador. É aquela inteligência maior que tem a capacidade de coordenar todas as questões. É porque eu estou dizendo isso. Porque ao observar o desenvolver hoje da nossa programação, sem que nós tivéssemos combinado isso, o tema do Chega Mais, a reflexão de dízimos e ofertas, e agora a reflexão de oração, parece que nós havíamos combinado, e ao final desse estudo que vamos fazer agora, você vai entender como todos os fios vão se juntar agora. Porque eu creio que esse fôlego coordenador, que é Deus, ele estava no comando, na direção de tudo que está acontecendo aqui hoje. Ele também está no comando da sua vida. Muitas vezes as nossas vidas parecem um quebra-cabeças, aquele quebra-cabeças de peças minúsculas, e a gente não sabe como resolver. Para sua segurança, esse Deus, que é o fôlego coordenador, ele tem a tampa da caixa, onde tem o desenho completo da sua vida, e ele sabe montar, e ele vai montar. Muito bem, nós estamos hoje chegando ao penúltimo encontro da série Com Você Eu Vou. Na verdade, essa série, esse é o 6º encontro, termina na próxima semana, está sendo conduzida pelo pastor Igor. Mas como ele, neste final de semana, ele está em viagem, coube a mim, então, a responsabilidade de substituí-lo. E o tema que nós temos para nossa meditação essa manhã é: Com você eu vou, adorando até o fim. O apóstolo São Pedro, na sua carta, primeira carta, capítulo 3, verso 15, ele diz que nós devemos estar sempre preparados a explicar, a dar razão da nossa fé. Quando você vai à Bíblia, na versão A Mensagem, você encontra esse verso dizendo que nós devemos sempre estar prontos a dar razão do porquê adotamos esse estilo de vida. E quando se fala em dar razão da nossa fé, eu me recordo de um garoto a quem certa vez perguntaram no que ele cria. Ele disse: essa pergunta é fácil, eu creio no que a minha igreja crê. Muito bem, bem respondido. Então, no que a sua igreja crê? Na mesma coisa. E no que você e a sua igreja creem? A mesma coisa. Queridos, se nós vamos, nessa manhã, tratar desse tema, com você eu vou, adorando até o fim, eu creio que cabe, antes de nós tratarmos desse tema, tratarmos de uma pergunta que antecede a essa. Por que adorar a Deus? Por que razão nós devemos adorar a Deus? E aí eu penso que para nós respondermos essa pergunta, nós temos que descer ainda mais um nível e responder uma outra pergunta que antecede a essa resposta. E essa pergunta é: qual o propósito da sua vida? Você está vendo aí uma foto raríssima do nosso diretor de mídia, né?
Ele sempre está lá atrás, agora a gente trouxe. Não é ele, mas é alguém muito parecido com ele. Queridos, antes de respondermos por que adorar, nós temos que responder qual é o propósito da sua vida. E nesse caso, nós temos que entender que há duas possibilidades. Há duas possibilidades, eu diria, duas opções de resposta a essa pergunta. E uma vez que você encontra a resposta a essa pergunta, todas as demais escolhas, todas as demais opções que você fizer, todas as ações que você fizer na sua vida, elas se subordinam a essa. E quais são as duas possibilidades? A primeira possibilidade é que você tenha sido projetado por você, feito por você para viver por você. Alguns vão dizer, na filosofia evolucionista, que você foi projetado pelo acaso, feito pelo acaso, por acaso, para viver por você. A outra possibilidade é a corrente e a filosofia criacionista, na qual eu creio que a maior parte de nós se insere, é que você foi projetado por Deus, é que você tenha sido projetado por Deus, feito por Deus, para viver para Deus. Cada um de nós tem que fazer essa decisão. E quando você faz essa decisão, e se é esta efetivamente a sua decisão, reconhecer que você foi projetado por Deus, feito por Deus, para viver para Deus, essa decisão muda totalmente toda a sua perspectiva. Muda todo o sentido, inverte os valores, muda todas as prioridades na sua vida. Porque a partir desse momento você deixa de ser o centro. O centro não sou mais eu, o centro não é mais você. O centro agora, o propósito de tudo é Deus e não nós mesmos. Agora, se eu reconheço, se eu admito que eu fui criado por Deus, projetado por Deus, feito por Deus, para viver para Deus, aí cabe uma outra pergunta. E a outra pergunta é: por que Deus criou você? Na verdade, eu quero fazer uma pergunta ainda mais provocativa. A verdade é, Deus precisava ter criado você? Queridos, cada um de nós já estávamos contidos em Adão e Eva lá no Éden. Todos os seres humanos que viveram nesse planeta e que viverão nesse planeta até que Cristo volte, todos nós já estávamos contidos como semente lá em Adão e Eva. De maneira que, se Deus e Jesus Cristo, após o homem ter pecado, até o homem ter caído, tivessem chegado à conclusão de que o projeto ser humano deu errado, e eles podiam ter tido essa conversa e disse: olha, pai, a gente fez o melhor aqui, mas esse projeto ser humano não funcionou. Melhor a gente deletar isso tudo aqui agora. E eles podiam ter terminado tudo ali no Éden, de maneira que nem você, nem eu teríamos vindo a existir. Talvez eles pudessem ter dado um tempo mais, uma segunda tentativa, e aí poderiam ter passado a régua e resolvido tudo ali no dilúvio. E nós também não existiríamos. Mas o fato é que você e eu somos sobreviventes. Nós somos sobreviventes do Éden. Nós somos sobreviventes do dilúvio. Mais do que isso, nós somos sobreviventes de todas as epidemias que houve ao longo de toda a história da humanidade. Nós somos sobreviventes de todas as catástrofes que houve ao longo da história da humanidade. Nós somos sobreviventes de todas as guerras que houve ao longo de toda a história humana. Porque, de alguma maneira, milhões de pessoas que poderiam viver hoje nesse planeta, elas simplesmente nunca chegaram a existir. Porque, seja pelo dilúvio, seja pelas guerras, pelas calamidades, pelas epidemias que houve, a sua origem, a sua cadeia genética foi interrompida. Alguns daqueles que deveriam ser os seus ancestrais morreram. E essas pessoas nunca chegaram a existir. Mas o fato é que, apesar de muitos desses milhões de pessoas não existiram, você existe.
De alguma maneira, miraculosamente, Deus preservou a sua cadeia genética ao longo desses 6.000 anos, começando lá em Adão e Eva, para que você existisse no ano de 2015, vivendo nesse país, nessa cidade, nesse momento. Você é produto de um projeto de Deus. Interessante que na semana passada, o doutor Augusto e eu estivemos ministrando um seminário para o Ministério Chama Coral, num hotel afastado de Curitiba, com 200 jovens. Eu ministrei uma parte desse programa e num dos intervalos, uma garota me procurou e disse, mas Gerson, e se você é produto de uma relação intempestiva? E se você é produto de um anticonceptivo que falhou? Eu disse, olha, talvez os seus pais não tenham programado você, mas esteja certo. Ninguém nasceu nesse planeta sem que Deus desejasse que nascesse. De maneira que se você está aqui, se por alguma razão você não se sente talvez o filho mais planejado, mais desejado do mundo, para os seus pais, não importa. Para Deus, você só está aqui porque Deus criou você, planejou você e pensou que você, Bruninha, iria existir nesse momento, nesse lugar. E Ele tem um propósito específico para isso. Mas aí a pergunta é, por que Deus criou você? Por que Deus nos criou? Bem, para responder essa pergunta, nós temos que responder a uma outra pergunta, que é, por que nós temos filhos? Minha esposa e eu estamos juntos há 33 anos e um mês, completamos amanhã. Se Deus permitir, completamos 29 anos de casado no dia 22 de dezembro desse ano. As pessoas costumam perguntar, meus amigos costumam perguntar como eu consegui ficar casando tanto tempo com a mesma mulher. Muitos deles já estão no seu segundo, terceiro casamento. Mas as amigas das minhas esposas, sempre mais ácidas na sua pergunta, perguntam como ela conseguiu ficar casada há tanto tempo comigo. Por volta ali do terceiro ano, nós fomos tomados por um desejo, uma força descomunal que nos empurrava na direção de termos filhos. Terceiro ano de casado. Era o 6º ano juntos. Vocês não sabem o que os hormônios é capaz de fazer com uma mulher quando chega o momento dela ter filhos. Mas o fato é que naquele momento nós começamos a falar sobre a possibilidade de ter filhos. E eu disse a ela, olha, eu tenho um desejo no meu coração, e eu concordo com o projeto Filhos, desde que você concorde com o desejo do meu coração. Eu quero ter filhos gêmeos. Ela falou, você é louco. Eu falei, eu sei, você já casou comigo sabendo disso. E ela disse, não tem conversa, não tem negócio. E a gente ficou naquela discussão, e disse, bom, como não dá para negociar isso com você, eu vou falar com quem decide. Eu comecei a orar pedindo a Deus, se não fosse para o mal, se não fosse para a vaidade, que Ele honrasse o Salmo 37,4, agrada-te do Senhor, Ele concederá os desejos do teu coração. E para minha sorte, Deus nos presenteou com 2 filhas gêmeas. E aí quando os filhos nascem, e quando você é tomado pela realidade e cai a ficha, e você se vê com 2 bebês dentro de casa, a pergunta que você faz é, por que eu me meti nessa? Queridos, os filhos, quando chegam, eles são um desastre na vida da família. Eles arrebentam com a agenda individual, arrebentam com a agenda do casal. Aquela liberdade que como casal você tem de ir e vir a qualquer tempo e a qualquer lugar, acaba. É muito frio, é muito quente, tem muita gente, tem muito barulho, não dá para ele. Você rapidamente, quando os filhos chegam, você descobre o sentido do que chama-se projeto de longo prazo. E você olha na perspectiva do tempo e você fala, os próximos 25 anos eu estou comprometido com esse projeto. Responsabilidade com R maiúsculo por 25 anos. Preocupação com P maiúsculo, 24 horas por dia. Despesa com cifrão maiúsculo, todos os tempos. Você descobre rapidamente
o que é trabalho forçado. 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aquele dia, aquela sexta-feira à noite, que você chega exausto, depois de arrebentado uma semana, e aquela criança resolve não dormir. Se eles sofrem, você sofre dobrado. Se eles ficam doentes, você preferia morrer. E a pergunta é, por que nós temos filhos? Faz alguns dias eu estava conversando com o Humberto. Humberto é pai neófito, recém-ingressado nessa arte de aprender a ser desnecessário. E do outro lado, por telefone, nós conversávamos, e ele tinha o seu bebê, o Davi. Eu já disse, você tem um desafio, você acabou de ter uma criança que derruba gigante com um estilingue, não é? E o Humberto me dizia do outro lado, esse sujeitinho, ele fica me olhando com esses olhinhos. Se ele soubesse o risco que ele corre, essa vontade que eu tenho de morder, de apertar, de judiar dessa criança, no bom sentido. Porque nós temos filhos? Porque eles nos hipnotizam com aqueles seus olhinhos, eles nos encantam com a sua fragilidade. Nós amamos os primeiros passos que eles conseguem dar, a primeira frase que eles conseguem construir, quando eles começam a fazer as suas escolhas. Nós torcemos por cada conquista que eles têm. Queridos, nós temos os filhos porque nós nos orgulhamos quando os vemos usando as suas habilidades. Nós os amamos e vibramos com cada conquista que eles têm. Mas mais do que isso, os filhos não precisam fazer nada para nós os amarmos. Nós os amamos quando eles estão acertando e andando dentro do quadrado e em cima da linha, mas nós os amamos também quando eles estão fora do quadrado e fora da linha. Se eles são desenvoltos e capazes, nós os amamos, mas se eles são limitados, nós os amamos da mesma maneira. Um dos homens mais brilhantes, das mentes mais brilhantes com as quais eu convivi, é o pastor Amin Rodor. É o teólogo mais graduado a nível de Brasil. Um homem de uma mente brilhante e que teve um filho com sérias limitações com a síndrome de Down. E para resumir a sua relação com aquele garoto, o pastor Amin diz, para seres limitados, amor ilimitado. Os filhos não precisam fazer absolutamente nada para nós os amarmos. Nós amamos amá-los, amamos servi-los, fazer tudo o que é possível para o bem deles. Captaram? Porque Deus criou você. Deus criou você, planejou você para dar alegria e prazer a Deus. Queridos, nós temos que lembrar que o inventor da alegria é Deus. O inventor do prazer é Deus. Deus colocou em você, nas suas papilas degustativas, a capacidade de sentir sabor. Essa semana eu estava comendo algumas frutas e me deliciando com a diferença de sabor de cada fruta. Falar disso a essa hora é difícil, não é? Enche a boca de água. Deus colocou nos nossos narizes a capacidade de sentir aromas e perfume. Deus colocou em nossa mente um sistema que, através dos ouvidos, os sons percorrem o ar, penetram no canal auditivo, sensibilizam a membrana do tímpano, que transforma em impulso elétrico que vai até o cérebro. E nós percebemos isso como música, como melodia. Deus colocou em nós a capacidade de, a partir dos nossos olhos, contemplar a beleza. E se tem uma coisa que eu não consigo entender na filosofia da evolução, tem muitas, a maior parte delas, mas uma é o fato de que eles consideram que o acaso criou a estética, criou a beleza. Deus criou os seus olhos com a capacidade de perceber a beleza, criou e colocou em nós o tato, com a capacidade de sentir um toque, de sentir uma textura. Deus ama o prazer, Deus criou o prazer e Ele ama ter prazer em você.
como um pai que se orgulha de um filho, que curte cada coisa que o filho faz, Deus ama observar você e curtir você, ter prazer em você. Um exemplo disso, como Deus gosta de curtir os seus filhos, está lá no livro de Jó. Como é que começa o livro de Jó? Todos os filhos de Deus vêm à presença de Deus, o diabo está entre eles, e Deus então olha para o diabo e diz: e aí, diabo, você viu? Você viu aquele meu filho Jó? Você viu que coisa? Esse garoto é do bem. Esse garoto só me dá alegria. Esse garoto só faz coisas que me dá prazer. Esse entende do riscado. Queridos, Deus bateu no peito e falou: olha que garoto especial é o meu filho Jó. Deus tem prazer nos seus filhos. Queridos, fazer o que dá prazer e alegria a Deus é o que nós costumamos chamar de adorar. Eu penso que nós precisamos entender um pouco melhor o sentido do que seja essa palavra adoração. Deixe-me compartilhar com você algumas questões importantes sobre adoração. A primeira delas é que os antropólogos, eles reconhecem que há em todo ser humano um impulso universal, um impulso na direção de adoração. De maneira que todo ser humano, de alguma maneira, vai adorar alguém ou alguma coisa. Você pode escolher o que ou quem você vai adorar, mas você não pode escolher se vai adorar ou não. O ser humano não consegue se livrar de adorar alguém ou alguma coisa. É um impulso original dentro de cada ser humano. Se nós não adorarmos a Deus, esteja certo, você vai eleger alguém ou alguma coisa no lugar. Você vai adorar uma outra pessoa, vai adorar um bem, uma conquista, um título, um diploma, um emprego, um carro, uma coisa, uma roupa, um ídolo do esporte, da mídia, ou até você mesmo. O fato é que não cabe a nós decidir se vamos ou não adorar. Nós podemos escolher quem nós vamos adorar. O problema é que nós, ao decidirmos quem nós vamos adorar, nós podemos escolher o quem, mas não podemos nos livrar das consequências da escolha dessa adoração. O segundo aspecto, querido, da adoração, é o erro mais comum que nós cometemos. É de que quando nós estamos envolvidos em um momento de adoração, ou um momento de louvor, ou um momento sobre o qual nós entendemos que seja de adoração, nós tendemos a nos entender como beneficiários da adoração, como destinatários da adoração. E daí é muito comum nós cometermos o equívoco de dizermos coisas assim: hoje realmente o louvor me agradou. Hoje o louvor não me satisfez, não me agradou. A adoração não me satisfez, não me agradou. Queridos, quando nós adotamos essa postura, nós estamos invertendo a posição, como se nós fôssemos os objetos, como se a adoração fosse para nos satisfazer. Na estrutura de igreja, nós temos ainda a cometer o equívoco de achar que os adoradores são aqueles que estão aqui à frente e que aqueles que aí estão são a audiência. E isso é um outro erro. Porque, na verdade, a audiência, o destinatário da adoração é Deus. Os que aqui estão à frente são apenas os facilitadores. E todos nós somos adoradores. A adoração não tem que satisfazer a mim. A adoração tem que satisfazer a Deus. Ele é o destino da adoração. Ele é o objeto da adoração. Terceiro elemento é que a adoração é muito mais do que música, é muito mais do que momentos de louvor, do que palavras de louvor. A música, ela tem é um componente fundamental na adoração. Porque poucas coisas nos conectam tão diretamente com Deus como a música, a não ser como a sua palavra e a oração. Eles são quase os três ali no mesmo nível. De maneira que viver, experimentar momentos de louvor e adoração é fundamental, mas a adoração vai muito além disso.
Você sabe, com relação à música, muita discussão sobre qual o estilo correto de adorar a Deus. Deus é um ser multiforme. Deus é o inventor dos vários estilos. E desde que a adoração seja feita como Deus quer, ele pode ser adorado em qualquer estilo. Mas a adoração é muito além do que um momento que nós vivemos. Adoração não é algo que nós fazemos num determinado momento, agora eu vou adorar. Adoração, querido, não é uma parte da sua vida, adoração é a sua vida. Adoração é como você vive, não é o que você faz um dia na semana ou uma hora no seu dia. Adoração é como você vive 24 horas por dia, 60 minutos por hora, 60 segundos por minuto. Adoração é a sua própria vida, é o seu jeito, o seu estilo de ser. De maneira que nós podemos resumir a adoração como sendo qualquer coisa que você faça que dê prazer, que dê alegria a Deus. Quando nós entendemos isso, isso muda e traz uma mudança radical de foco em tudo que nós fazemos. Porque quando você chega a essa definição de que entende que adorar é a sua própria vida, e adoração é quando você faz, é qualquer coisa que você faça para adorar a Deus, então você entende definitivamente que o objetivo na sua vida não é descobrir o quanto mais de prazer você pode ter na sua vida, mas o quanto mais de prazer você pode dar a Deus através da sua vida. E nesse contexto, e nesse cenário, a adoração ela ganha duas dimensões. Uma dimensão vertical, aquela dimensão em que liga você e Deus exclusivamente, e a maneira como você lida com a sua vida, e uma maneira horizontal, que é aquela maneira como você lida com as pessoas que estão ao seu lugar no âmbito dos relacionamentos. No que diz respeito à sua vida, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 10, 31, ele lança um desafio de adoração. Ele diz, se você for comer, beber ou fazer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Comer, beber ou fazer qualquer outra coisa para a alegria de Deus, para o prazer de Deus. É a minha realidade, é a sua realidade. É a minha prioridade, é a sua prioridade. Queridos, muitos acham que a adoração é aquilo que dá prazer a Deus. São aqueles momentos em que nós estamos ali no recôndito da nossa intimidade, estudando a palavra de Deus, orando, quando nós estamos aqui no culto, adorando, cantando e louvando. Mas, na verdade, Deus se interessa muito mais por todas as questões da nossa vida. Muitas vezes nós achamos que a obediência a Deus ela está restrita ali ao âmbito das questões morais, da lei moral, dos 10 mandamentos em que eu não devo ter outros deuses, adorar somente a Deus, não me encurvar a nenhum outro Deus, que eu devo reservar o sábado, obedecer os pais, não matar, não furtar, não adulterar, não mentir, e que desde que eu faça tudo isso, eu posso viver a minha vida como eu bem achar. Mas Paulo aqui está dizendo que a maneira como você come tem a ver com adoração. Paulo está dizendo aqui que aquilo que você bebe tem a ver com adoração. O mesmo Deus que criou a lei moral foi o mesmo Deus que criou as leis que regem a sua fisiologia, que regem o funcionamento do seu corpo e da sua mente. E tudo que você faz que de alguma maneira afeta o seu corpo e a sua mente, que põe em risco o equilíbrio da sua saúde física, mental ou emocional, de alguma maneira está relacionado com a sua adoração. O que você come é para a honra e glória de Deus.
ou apenas para sua satisfação ou seu prazer? O que você bebe é para a honra e glória de Deus ou é apenas para a sua satisfação ou seu prazer? A maneira como você se veste é para a sua glória e exaltação ou é para a honra e glória de Deus? Aquilo que você vê, aquilo que você escuta, aquilo que você lê, a maneira como você faz o seu trabalho é para o seu prazer ou é para a honra e glória de Deus? Queridos, a maneira como nós usamos o nosso corpo, a nossa mente, o nosso tempo, qualquer outra coisa que nós fazemos, deveria ser para produzir alegria em Deus. Agora, quando nós vamos ao âmbito da dimensão dos relacionamentos, é o próprio Paulo também quem nos dá uma verdadeira aula de adoração no âmbito dos relacionamentos. Veja o tamanho do desafio de Paulo. Ele diz assim, Colossenses 3:23, e tudo quanto fizerem, façam de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Eu quero abrir o capítulo 3 de Colossenses, para a gente ir um pouco mais fundo nessa aula de adoração no âmbito dos relacionamentos. Eu vou ler na versão A Mensagem. Colossenses 3, verso 18 diz, esposas, compreendam e apoiem o marido, submetendo-se a eles, de forma que honre ao Senhor. Maridos, amem a esposa, não hajam como aproveitadores delas. Paulo está falando aqui de uma relação de adoração. A maneira como os casais se relacionam constitui uma forma de adoração. E Paulo diz assim, as mulheres devem se submeter aos seus maridos e honrar os seus maridos. Mas Paulo diz também, os maridos não devem se aproveitar disso. Quando você vai a Efésios, Paulo vai ainda mais fundo, porque diz que o modelo da mulher é a igreja que é imperfeita e o modelo do homem é Jesus Cristo que é perfeito. E diz que um homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de morrer por ela. Eu creio que nenhuma mulher teria dificuldade de se submeter, entre aspas, a um marido que a amasse profundamente a ponto de dar a sua própria vida por ela. Paulo vai mais fundo aqui nas questões familiares, ele diz assim, filhos, façam o que seus pais mandam, isso alegram ao Senhor. Nós vivemos numa geração que tem uma crise de identidade. Os pais não querem ser pais e os filhos, por causa disso, também não querem respeitar os seus pais. E Paulo está dizendo assim, como filho, acate a autoridade dos pais, isso dá alegria a Deus. Agora vejam a recomendação de Paulo aos pais. Pais, não sejam severos demais com seus filhos, pois acabarão esmagando o espírito deles. Os pais devem ter autoridade sobre os filhos, mas uma autoridade exercida por amor. O que Paulo está dizendo aqui é que a vida de uma família pode ser um ato de adoração a Deus. Mas Paulo ainda vai mais fundo, porque ele entra no âmbito do nosso trabalho. Agora pense comigo, olhe para essa mão aqui. Pense no pior chefe ou patrão que você já teve. Pense no pior cliente que você já teve, se é que esse é o seu caso. Aquele que só te espezinha, nunca te reconhece, é um tirano, é um déspota, é desrespeitoso. O que em geral, a natureza humana gostaria de fazer? Para esse aí, eu vou cumprir a minha obrigação. O mínimo que eu puder é o máximo que eu vou fazer. Não é assim que às vezes a gente sente e gostaria de fazer? Agora vejam o que Paulo diz. Empregados, façam o que for dito por seus patrões.
Não façam apenas o mínimo exigido, e sim o melhor que puderem. Trabalhem de coração para o real Senhor de vocês, para Deus, pois serão plenamente recompensados quando receberem a sua herança. Lembrem-se de que, no fim das contas, o Senhor que vocês estão servindo é Cristo. O empregado mal-humorado, que só faz trabalho de má qualidade, terá de prestar as contas. Ser um seguidor de Jesus não cobre o serviço mal feito de vocês. Queridos, honrar a Deus significa ser o melhor marido, a melhor esposa, o melhor pai, o melhor filho, o melhor trabalhador, o melhor fornecedor que alguém pode ter. É a única maneira de nós honrarmos a Deus com o nosso estilo de vida enquanto adoração, é sermos os melhores, como se nós estivéssemos servindo não apenas a homens, mas quando nós estivéssemos servindo a Deus. No dia a dia, quando você está fazendo o seu trabalho, pense, é a Deus, é a Jesus Cristo que cada um de nós está servindo. Porque, queridos, adorar é quando nós fazemos Deus sorrir. E Deus ama quando Ele nos vê usando as nossas habilidades. Isso é uma coisa que os filhos têm. É interessante que nós temos aqui um jovenzinho, Davi, eu não estou vendo ele aqui. Ele tem pouco mais de 1 ano, quase 2 anos. Já fez 2 anos? Ainda não. Ele é o nosso futuro baterista. Ele tem o jeito da coisa, e os pais amam vê-lo ali, não é? E todos nós curtimos vê-lo usando essa habilidade. Deus ama quando Ele nos vê usando as nossas habilidades. É um erro imaginar que a adoração seja só questões espirituais. O problema é que quando nós estamos falando de agradar a Deus e fazer Deus sorrir, quando nós estamos usando as nossas habilidades, é que entram dois princípios que foram exalados por Jesus Cristo, que são críticos. Eu quero trabalhar esses 2 princípios, que são o princípio dos talentos e o princípio da proficiência. Queridos, o que diz Jesus Cristo a respeito do princípio dos talentos? Jesus Cristo diz que se Ele te der 1 talento e você usar bem, o que você ganha de prêmio? Mais 1. E se você usar bem 2 talentos, você ganha mais 2. Porque, queridos, o prêmio no reino de Deus, quando você faz um bom trabalho, não é descanso. O prêmio no reino de Deus, quando você ganha um bom trabalho, é mais trabalho, é mais capacidade, é mais competência. E Deus ama quando nós usamos essas habilidades. Deus quer que nós usemos de maneira responsável a tecnologia embarcada que Ele colocou em nós sob a forma de dons. Mas aí há um segundo elemento, que é o princípio da proficiência. E esse princípio da proficiência, ele traz um verso que, se eu pudesse, eu tirava da Bíblia. Não tirava não, mas ele me irrita. Ou pelo menos ele me desafia. Jesus Cristo, num determinado momento, chamou os discípulos e disse: os filhos das trevas na sua geração, diz ele, são mais hábeis, são mais competentes do que os filhos da luz. Aí eu fiquei com raiva. O que Jesus Cristo disse? É que os filhos das trevas, quando eles querem fazer alguma coisa, eles vão fundo e fazem o seu máximo, fazem o seu melhor. E fala a verdade, quando eles querem vender as suas ilusões, as suas mentiras, as suas fantasias, eles fazem isso de uma maneira tão convincente que seria capaz de enganar até os próprios anjos, talvez. E muitas vezes nós, filhos de Deus, somos relapsos em fazer um trabalho, desculpe a expressão, meia boca. Como simplesmente o fato de sermos consagrados a Deus nos eximisse de fazermos o nosso máximo, mas o fato é que Deus espera que nós façamos o máximo. Deus se alegra quando nós estamos usando os nossos dons, não importa aonde nós estejamos. Ele quer ver você usar cada habilidade que Ele te deu no seu dia a dia, fazendo isso o seu máximo, não para sua vanglória, não para sua exaltação,
mas para agradar a Deus, para dar um sorriso para Deus, ao ver que você usa suas habilidades, aonde você está, para melhorar a vida de outras pessoas, para promover o reino de Deus nessa terra. Queridos, nós podemos adorar a Deus quando tem uma travadinha aqui. Nós podemos usar a Deus usando as nossas habilidades, mas nós também podemos usar a Deus quando nós demonstramos que o amamos mais do que qualquer outra coisa. E para demonstrar como nós podemos amar a Deus mais do que qualquer outra coisa, eu penso que a gente precisa entender uma característica de Deus. E se há uma característica em Deus que é marcante para mim, é o fato de que Deus ama festas. Deus ama festas. Quando Deus recomendou que Moisés fosse ao Egito retirar o seu povo, ele mandou que Moisés desse um recado a Faraó e disse: diga a Faraó que é para que ele liberte o meu povo, para que eles vão ao deserto, para que eles me ofereçam uma festa. Quando você analisa depois na sequência todo o modelo de adoração que foi dado ao povo de Israel, era baseado em festa, festa e festa. Aonde foi que Jesus Cristo iniciou o seu ministério? Numa festa. Como é que termina o Apocalipse? Numa festa. A maior festa de todos os tempos. Aquela festa em que os convidados estarão vestidos de branco sobre um mar de cristal. Eles terão coroas de ouro na cabeça, uma palma prateada nas mãos, e estarão cantando uma melodia acompanhado de coro de anjos e uma orquestra de anjos. Festa, festa, festa. E as festas nos ajudam a entender como nós podemos amar e demonstrar a Deus que amamos a Deus mais do que todas as coisas. A festa mais comum que nós temos hoje em dia, que mais frequentemente nós nos esbarramos com elas, são as festas de aniversário. E há um momento nas festas de aniversário que é muito esperado. Qual é o momento? É o momento do cantar o parabéns, de soprar a velhinha, de cortar o bolo, e aí quando chega aquele momento de cortar o bolo, fica aquele suspense no ar, aquela expectativa. Qual é a expectativa? Para quem vai? Primeiro pedaço. Para quem vai o primeiro pedaço? O primeiro pedaço vai para aquela pessoa que mora aqui, do lado esquerdo do peito, que mora na cobertura do coração. É aquela pessoa com a qual nós temos uma ligação mais íntima, aquela pessoa que faz a diferença na nossa vida, que é objeto da nossa admiração, do nosso carinho. Nós adoramos a Deus, demonstramos amar a Deus mais do que todas as coisas, quando nós trazemos para Deus o nosso melhor, a primeira parte de qualquer coisa da nossa vida. A primeira parte do seu tempo, do seu dinheiro, dos seus talentos, dos seus dons, nós adoramos a Deus quando nós damos para Ele o primeiro pedaço. Uma outra característica pela qual nós podemos demonstrar que adoramos a Deus é quando nós o louvamos continuamente. Sabem, a minha mãe, ainda jovem, está acometida de uma doença degenerativa que afetou a sua motricidade e a sua visão. De maneira que ela está impedida de exercer de usar um dos seus principais dons, que era a habilidade de preparar os pratos mais deliciosos e saborosos que alguém já experimentou. Uma coisa que era interessante é que no período em que a minha mãe ainda estava ativa e ela ainda cozinhava e preparava ali os seus pratos, ela mesma não era muito chegada a comer, era sempre muito comedida em comer. Porque o prazer dela não era comer. O prazer dela era nos observar ali, nos deliciando ao comermos. Deus também é assim. Ele proveu para a nossa vida uma série de coisas e Ele fica nos observando, Ele se delicia em ver quando nós estamos saborando as delícias que Deus projetou para nós. Mas havia uma outra coisa que arrancava um sorriso da minha mãe.
Além do fato dela ver que nós nos deliciávamos quando nós estávamos comendo, que era aquele momento em que nós olhávamos para ela e dizíamos: mãe, realmente você entende desse assunto. Ninguém cozinha como você. Ninguém é igual a você na cozinha. E ela então exalava aquele sorriso. Com Deus não é diferente. Deus também se agrada quando você reconhece o sabor da fruta que você come, a beleza da paisagem que você contempla, as bênçãos que Ele te deu. Deus se agrada, se delicia quando nós o louvamos continuamente. Mas há duas outras formas pelas quais nós podemos adorar a Deus, e que talvez elas sejam ainda mais marcantes e decisivas, que é quando nós confiamos nele completamente e quando nós obedecemos a Deus incondicionalmente. Queridos, confiança incompleta não é confiança. Obediência parcial não é obediência. O grande exemplo, dois grandes exemplos de obediência, de confiança completa e de obediência incondicional são Noé e Abraão. Deus chama a Noé e diz: faça uma arca. Vai haver uma chuva e essa chuva vai encher todo mundo, vai inundar todo mundo. Noé não perguntou: Senhor, mas nunca choveu, que negócio é esse de inundação? Para que eu vou construir uma arca? Não, ele construiu a arca. Noé também não teve uma conversa do tipo: Senhor, uma arca desse tamanho vai me quebrar, vai acabar com todos os meus recursos. Ele simplesmente construiu a arca. Abraão confiou completamente e obedeceu incondicionalmente quando Deus diz: pega a sua família e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão não disse: Senhor, me diz qual é a terra. Não, Deus apenas diz: comece a andar, que ao longo da caminhada eu te mostro o caminho. E ele confiou. Confiança incondicional, sem negociação. E queridos, quando nós chegamos a esse ponto, nós entendemos e descobrimos que a melhor forma, a forma mais completa de adoração é a rendição. Rendição é quando você conjuga 4 verbos no tempo de Deus. Senhor, eu quero ser exatamente aquilo que tu esperas que eu seja. Senhor, eu quero estar exatamente aonde tu esperas que eu esteja. Senhor, eu quero fazer exatamente aquilo que tu esperas que eu faça. Senhor, eu me contento em ter exatamente aquilo que tu queres que eu tenha. Ando dizendo por aí uma mentira, que você pode ser qualquer coisa que quiser, você pode fazer qualquer coisa que quiser e você pode ter qualquer coisa que quiser. Não é verdade. Não é verdade, mas é verdade que, embora você não possa ser tudo o que você quer, você pode ser tudo o que Deus quer. Muito embora você não possa fazer tudo o que você quer, você pode sim fazer tudo o que Deus quer. E muito embora você não possa ter tudo o que você quer, você pode ter tudo o que Deus quer que você tenha. Rendição não torna você mais fraco. Rendição não anula a sua identidade. A única forma de você encontrar a sua verdadeira identidade, de ser o seu eu autêntico, é ser quem Deus planejou que você seja. E você só consegue fazer isso quando você se rende a Deus. E rendição não torna você mais fraco. Porque quando você se rende, como Josué se rendeu a Cristo, caiu aos seus pés, antes de enfrentar a batalha em Jericó, você sai poderoso para uma vitória decisiva, porque quando você se rende, você se junta a um poder invencível. O problema é que se você decidir se render a Deus, você vai ter que enfrentar 3 realidades. A primeira realidade é que rendição não é uma coisa que você faz uma vez e está resolvido. Rendição é uma decisão diária. Paulo disse: cada dia morro. Rendição é uma coisa que você vai ter que fazer cada dia. Um outro aspecto é que uma vez que você se decidir por se render à vontade de Deus, a sua decisão será testada.
rigorosamente testada. E o mundo vai dizer: não se renda. O mundo vai dizer: não desista, não se entregue, não se submeta. Porque rendição, submissão não são palavras que nos dias de hoje sejam populares. Você vai ser testado. E um componente que vai testar decisivamente a sua entrega a Deus é o medo. Porque muitas vezes Deus vai te levar por caminhos inesperados e você vai ter a sensação de ter perdido o controle. E quando você tiver a sensação de ter perdido o controle, ou Deus estiver pedindo a você coisas aparentemente loucas, você vai ter medo de falhar. E aí entra o orgulho, porque nesse momento, quando entra o orgulho, você vai pensar: e se as coisas derem errado, o que as pessoas vão dizer? Mas o fato é, queridos, que a única maneira de você confiar, de você ser você mesmo, de você realizar o máximo do seu potencial, é você entregar a direção da sua vida a Jesus Cristo e tirar a mão do volante. Você tem que cortar a corda. Eu li essa semana a história de um alpinista que, escalando uma montanha muito alta, numa região gelada, numa madrugada ele escorregou, e ele veio caindo num precipício, até que ele sentiu o tranco da corda na qual ele estava preso e a corda parou. E ele sabia que ele não podia permanecer ali naquele lugar durante muito tempo por causa do frio. Então ele começou a orar, pedindo a Deus que o livrasse, mas ele queria que Deus o livrasse, mostrando um caminho, uma direção, uma forma que ele pudesse sair, alguém que viesse socorrê-lo, mas tudo que ele ouvia era uma voz: corte a corda. Corte a corda, mas ele não conseguiu, não teve coragem de cortar aquela corda. Na manhã seguinte, diz o relato, ele foi encontrado morto, congelado naquela corda, a 1 metro do chão. Rendição é quando você corta a corda e confia que vai cair nos braços de Deus. E aí, queridos, a única razão pela qual você pode encontrar a adoração plena. Deus procura adoradores, porque Deus é Espírito e quem deve adorá-lo deve fazê-lo de maneira genuína, algo que venha do Espírito, do mais íntimo do seu ser. Queridos, você pode dizer para uma pessoa que a ama sem amá-la e fingir, e pode ser até que ela acredite. Mas eu não posso dizer para Deus que eu amo, fingir que eu amo, porque para Deus eu não consigo mentir. Ou eu sou um adorador atento, consciente, ofereço a Deus uma adoração que vem lá do fundo do meu espírito, ou para Deus não é adoração. Deus espera ser adorado, não apenas de palavra, mas uma adoração atenta, consciente, uma adoração prática. Ele quer que a minha vida e a sua vida sejam um objeto de alegria, de honra, louvor, de glória para o nome dEle. Ele quer que nós façamos isso de uma maneira prática. O poeta dizia que as flores, elas não dizem que têm perfume, elas exalam o perfume. De maneira que Deus não quer que você diga que ama, mas Ele quer que você efetivamente demonstre amor. Ele não quer que você seja um adorador do tipo que fala que Jesus Cristo pode transformar vidas, mas sim um adorador que fala que já teve a vida transformada por Jesus Cristo. Que você apenas não conhece a história de Jesus, mas você tem uma história com Jesus, e que a sua vida se resume em antes de Jesus e depois de Jesus. Porque a verdadeira adoração, e é essa adoração que Deus busca, não é aquela adoração baseada numa fé infantil. O que é fé infantil? A fé infantil, aquela fé que agarrou no verso 1 do Salmo 23. O que diz o Salmo 23, verso 1? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E por causa disso, os pastos são verdes, a água é limpa e o sono é tranquilo. É muito bom, Deus às vezes, em muitos momentos, Ele nos dá esses momentos de fé infantil, de Salmo 23, verso 1. Mas a realidade é que Deus quer adoradores que possam ir muito além do verso 1 do Salmo 23. Adoradores que têm uma fé adulta,
uma fé madura, que adoram a Deus mesmo quando Deus não faz sentido. O Salmo 22 diz: Deus meu, por que me desamparaste? A segunda parte do Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Fé madura é aquela fé que persiste, mesmo quando Deus não evita as crises que Ele podia evitar. Mesmo quando Deus não evita as perdas que Ele poderia evitar. Mesmo quando Deus permite que falta aquilo que não poderia faltar. Mesmo quando Deus permite perdas que nós não poderíamos ter. Mesmo quando Ele permite que venha aquela doença cruel, aquele diagnóstico fatal, irreversível. Mesmo quando Ele permite que venha a tragédia, essa fé persiste. Algumas pessoas dizem: por que Deus não se manifesta e responde? Porque em determinados momentos parece que você está diante de um obstáculo, de uma crise, e você ora e Deus não responde, e as suas orações parecem voltar como cartas devolvidas aos remetentes não lidas, e Deus parece não se importar, Deus parece não se ouvir, e Deus não se move, e você está indo para o precipício, e Deus deixa que você vá. Algumas pessoas dizem: por que Deus faz isso? Se Ele simplesmente agisse, as pessoas creriam e amariam, e tantas pessoas não duvidariam de Deus. Queridos, isso é uma ilusão. Se houve um momento em que Deus se manifestou de maneira presente, visível, inconfundível, foi lá no Êxodo. Deus com 10 pragas, Ele se mostrou absolutamente presente. Eu pergunto, os egípcios creram? Não creram. Ele levou aquele povo por meio de um mar, fez o povo atravessar o mar, fez descer fogo do céu, fez descer pão do céu, colocou água na rocha. Pergunto, o que ele recebeu daquele povo? Mais adoração? Não, aquele povo reclamou, desconfiou de Deus. Esse Deus nos trouxe aqui no deserto para nos matar. Esse povo reclamou do pão, esse pão é vil, e depois ainda foi e fez um bezerro para adorar. Esse é o nosso Deus. Jesus Cristo, como Deus, estava presente entre o povo de Israel ali, vivendo entre o povo de Israel, fazendo sinais, milagres, maravilhas, ressuscitando mortos, curando enfermos, pregando, amando. Pergunto, ele obteve mais adoradores genuínos? Não. Ele foi traído pelos seus próprios discípulos, ele foi crucificado pelos judeus. A manifestação de Deus não cria adoradores mais consistentes, mais fiéis, que amem mais a Deus. Porque a adoração a Deus, ela prescinde uma fé adulta, uma fé madura. E a fé adulta e a fé madura é a fé que teve aqueles jovens hebreus lá na Babilônia. Eles criam em 4 coisas. Primeira, se Deus quisesse evitar, Ele poderia ter evitado. Se não evitou, Ele sabe o que é melhor. Segunda, quando Deus quiser resolver, se Deus quisesse já ter resolvido, Ele poderia ter resolvido. Se Ele ainda não resolveu, Ele sabe o que é melhor. Terceira, quando Deus quiser resolver, Ele vai poder resolver, então eu estou tranquilo. Mas eles criam numa 4ª coisa, e essa é a coisa mais importante da fé adulta. E eles disseram: mas se o meu Deus não quiser resolver, fica sabendo, ó rei, que nós não vamos servir outro Deus. Queridos, haverá momentos nas nossas vidas em que talvez Deus não vai resolver. E nós não teremos que enfrentar com uma fé infantil, mas sim como uma fé adulta. E o exemplo de uma fé adulta é Jó. Quem é Jó? Jó é um homem que está falido. Deus não impediu que ele falisse nos negócios. Quem é Jó? Jó é um pai sem filhos, porque Deus não impediu que a tragédia matasse de uma vez todos os seus filhos. Quem é Jó? Jó é um homem que está sendo consumido por uma doença tão cruel, que diz o relato bíblico com requinte de crueldade. Ele está sentado sobre cinza, raspando as feridas com cacos de telha.
E no meio desse inferno, desculpem a expressão, ele tem ao seu lado amigos que estão ali do lado, amigos entre aspas, dizendo: tudo isso, Jó, você está recebendo porque é culpa do seu pecado. Você está recebendo o que você merece como castigo merecido para o seu pecado. E para dar um golpe de misericórdia, ele ainda tem do lado uma esposa que olha para ele e diz: Jó, a melhor coisa que você faz agora é amaldiçoar a Deus e se suicidar. Ela diz exatamente isso: amaldiçoa a Deus e morre. Qual foi a resposta de Jó? Não foi uma resposta de uma fé infantil. Foi a resposta de uma fé madura. Jó 3,15, ele diz: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Fó diz: eu não dependo das circunstâncias. Eu não dependo de ter bens, de ter filhos, de ter saúde. Eu não dependo de que as coisas estejam bem. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Queridos, eu não sei se alguém entre nós está vivendo um momento que requer toda a energia da sua fé adulta. Talvez alguns de nós estejam vivendo uma crise que se prolonga e Deus não reage, Deus não se move, Deus não atenta para você. Suas orações parecem voltar não respondidas. Um lar, um relacionamento, uma doença, uma perda nos negócios, no trabalho, no emprego. Enfim, cada um de nós talvez saiba a crise que está vivendo. É o momento de rendição a uma fé adulta. E o exemplo máximo de rendição de uma fé adulta nós encontramos lá no Getsemane. A Bíblia diz que Jesus Cristo amou e amou até o fim. Ele adorou e adorou até o fim. E para adorar até o fim, ele foi até o Getsemane. E no Getsemane ele tomou uma decisão de uma fé adulta. Ele diz: Senhor, se tu queres, passa de mim esse cálice. Mas se não, Senhor, me lança nesse cálice e eu estou pronto a beber dele. E ele bebeu por mim e por você, lá na cruz do Calvário, esse cálice. Para que não importa se com fé adulta ou madura, cada um de nós possa adorar até o fim. Queridos, com você eu vou adorando até o fim. Que cada um de nós possa ter essa fé, uma fé adulta que não cede diante das circunstâncias, porque cada um de nós foi feito para dar alegria a Deus. E talvez o que nesse momento dê alegria a Deus é o fato de nós enfrentarmos um momento difícil, levantados como um estandarte de Deus, como uma fé adulta nessa geração. Curve a sua fronte e vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado porque na sua infinita misericórdia e graça, protegeste a nossa cadeia genética até o fato de que cada um de nós pode estar vivo nesse tempo, hoje, nesse lugar. E sabemos que estamos aqui, ó Deus, com o objetivo de te adorar. E sabemos que adorar é quando nós usamos a nossa vida para dar alegria e prazer a Ti. Por essa razão que nós queremos nos render totalmente a Ti. Nós queremos ser, estar, fazer e ter aquilo que for a Sua vontade. E te pedimos que nos fortaleça com uma fé adulta, com uma fé que não ceda, a despeito das mais difíceis e dolorosas circunstâncias que porventura possam advir e se abater sobre a nossa vida. Que a nossa fé não cesse e que todos nós aqui juntos possamos ir adorando até o fim, até aquele momento em que viveremos definitivamente através da eternidade na presença de Jesus Cristo. Guarda-nos agora ao voltarmos para os nossos lares, que ao longo dessa próxima semana a Tua vontade se realize em nós, por nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém.